Salve rapaziada, aqui quem fala é Poteri, como é que vocês estão? Feliz, em paz? Eu tô bem. Vim trazer uma reflexão que eu tive no momento de introspecção ali bem íntima, em que eu estava pensando sobre quem ser e como as histórias das pessoas têm uma relação paralela e em cima disso eu consegui trazer numa linguagem mais divertida, mais metaforada do que apenas vir aqui falar sobre um tipo de personalidade. Eu vim trazer dois caracteres, duas pessoas distintas que são figuras de um mangá. Esse mangá se chama Vagabond, eu já li ele 2 vezes, é muito bom. E fala sobre samurais lá da era feudal, provavelmente lá do Japão, China, não sei direito. Mas aí fala sobre a história e se divide em certos capítulos sobre a história de Musashi Miyamoto, que foi um grande espadachim. Ele viveu pela filosofia de trilhar o caminho da espada, e o Matahashi, que era o seu melhor amigo, que é o seu melhor amigo, que mora na vila, e ele era o garoto da família, o herdeiro da vila. Ele iria comandar a vila, pois a família dele era dona da vila. Eles dois se tornam muito amigos, e Musashi tem uma história mais triste, e Matahashi tem uma história já de ter noiva para casar, ter casa para morar, e Musashi sempre foi aquele moleque dos 13 aos 14 anos que, enfim, buscava matar, ficava somente na floresta treinando. Seu pai também foi um grande espadachim, então ele tinha um certo peso. E aí, no decorrer da história, a gente percebe que Matahashi viveu muito em questão do medo de não se tornar suficiente para andar com Musashi, enquanto Musashi sempre se achou suficiente para andar com Matahashi. A única pessoa que conseguia entender Musashi era o Matahashi, era o seu amigo que tinha tudo e Musashi não tinha nada, mas tinha um grande talento que era sua força e sua vontade. Musashi, no final da história, se torna uma lenda. Ele se relaciona assim com belas mulheres, ele tem seus momentos que chega a ser arrogante em seus momentos de luta, tem suas reflexões que conseguem fazer sua mente evoluir para outro raciocínio, e Matahashi, no final da história, vira um velho contador de histórias numa praça que conta a história de Musashi. E a gente vê que a disparidade entre a história dos dois é muito grande. Enquanto Musashi sempre seguia seu caminho que ele sentia dever seguir, como buscar mais conhecimento, se aprimorar com pessoas que eram melhores que ele, aprender e baixar a cabeça nos momentos difíceis, Matahashi sempre tentava se aproveitar do melhor momento, tal como vivendo na casa com prostíbulos e putas, porque tinha bebida, que é o sake, e enfim, prazeres da carne à vontade. Depois ele acaba se envolvendo em confusões em qual ele tomava o nome de outras pessoas para causar medo nas pessoas que estavam querendo confusão com ele. Então ele usava identidades falsas, se passava por algo que ele nunca era, tinha muito medo de lutar nas batalhas, mas gosta de ter o grande senso de lutador. Então Matahashi, no final da vida, ele acaba vendo que viveu sobre uma falsa ideologia de princípios amorais. Ele dizia ser algo que não era, queria ser aquilo, mas não se colocava no mesmo lugar que Musashi. Musashi nunca tentou ser aquilo, ele só era no momento presente, o que buscava em todo o seu aspecto de força ser o melhor, enquanto Matahashi, tendo sua maior força, que era a política da sua família, ao qual ele já tinha uma mulher destinada a ele, casas e bens e até mesmo um povo a governar, foi querer seguir o caminho de Musashi sem pagar o mesmo preço que Musashi pagou. Você viveu o caminho da espada, tal como viver somente pelos seus princípios e que você entende por dever no mundo, seu propósito, abandonar qualquer tipo de laço. Tanto é que Musashi, ele abandonou algumas mulheres, ele deixou alguns aprendizes para trás, pois ele sentia que iria atrasar ele ou até mesmo pôr as pessoas ao seu redor em risco, enquanto Matahashi nunca chegou a parar e pensar se realmente era melhor, sempre arrastando mais e mais pessoas para os seus problemas, até mesmo Musashi e a sua vozinha lá que vai atrás dele depois. No meio dessa história, o que traz uma relação intrínseca entre esses dois é um monge chamado Takuan. É um monge que viu ambos crescerem, e aparece ele
dando dicas e estratégias de como evoluir na realidade de cada um. E aí eles usam as mesmas artimanhas neurológicas com Matahashi e com Musashi, porém ambos entendem de maneiras diferentes, porque não era questão de força, não era pelo ser, era a escolha no momento presente, e Matahashi sempre tentando se entorpecer de coisas boas, enquanto Musashi se mantia presente nas coisas boas quando tinha e nas coisas ruins, que é a maioria do tempo. A gente não tem prazer sempre, mas vivemos buscando aquilo. Então essa é a pergunta que eu me fiz no momento introspecto meu e gostaria de lhe perguntar também. Quem você prefere ser? Musashi ou Matahashi? Vem muito aquela questão da gente deixar coisas que nós temos de fazer e sabemos que temos para amanhã ou para depois, ou simplesmente aniquilar tudo que a gente deve fazer com nossa ação e acreditar numa força maior como crença. Não, eu não preciso fazer exercício. Se eu acreditar no espelho que eu sou forte, eu vou ser. E a gente sabe muito bem que a vida não funciona assim. No final, Musashi sim consegue chegar ao nível espiritual que ele gostaria de alcançar, e tem várias batalhas e o seu nome é espalhado até hoje, tanto é que ele é o personagem principal. Essas duas pessoas existiram, foram histórias reais, e Matahashi se tornou um contador de histórias, coisa que ele já era antes, mas dessa vez ele retrata a vida de Musashi em comparação com a dele, sem contar que é ele, pois a sua própria história o envergonha. Então, vamos lá. Você hoje, a se pensar pelo que fez ontem, sente vergonha ou se orgulha pelo que fez ou pelo que suportou e passou pelo processo? Você de há 3 meses atrás estava melhor ou estava pior? Então é justamente a linha tênue que divide o que seria a excelência do que o que as pessoas vão olhar como fracasso. Quando você entende Vagabond, e aí já na minha primeira leitura eu queria ser igual ao Musashi, eu gostaria de ser igual ao Musashi, eu me espelhei no Musashi. Porém a vida se encontra um yin yang, é um equilíbrio de lados opostos, o qual eles lutam muito entre si. Enquanto Musashi viveu uma vida espiritualista e atrás de um caminho da espada, vendo pela visão do Matahashi, ele teve menos desafios éticos e lógicos a se lidar com o Matahashi do que o Musashi. E ele se encontra mais feliz e pleno pelo lugar que ele está e por que ele está ali. Ele sabe o quanto viveu para não viver mais, e aqui estamos falando de Matahashi, e Musashi sabe o quanto viveu ou deixou de viver para chegar na meta dele. Musashi tinha metas e viveu somente por elas. Muito ligado a seu pai, que já era espadachim e causou grande trauma nele, ele quis se tornar o invencível abaixo do sol. E, enfim, é uma frase também que o meu pai me falava: sempre existe um cara mais foda do que você. Então Musashi, ele sim, teve cortes, teve ferimentos, acabou tendo que passar por situações que eu não gostaria, porque ele não teve o equilíbrio. Ele deveria ter sim momentos de cautela, onde ele poderia ter ficado com a mulher certa, onde ele poderia ter parado no povoado que ele salvou, porém ele sempre querendo ir atrás de mais e mais conhecimento, sem se aprofundar em algo sólido. No final ele acabou numa caverna meditando sozinho, mas ele teve o posto de lenda o qual ele queria. Matahashi, pelo contrário, viveu em grandes prazeres, teve seu nome bastante defasado por aí, mas depois ficou um cara meio difuso em questão de ideais. Porém, ele se encontra sempre cercado de pessoas e com crianças escutando suas histórias, pessoas que têm um certo brilho no olhar a escutar o seu conhecimento, não querer ser ele, mas entender que o conhecimento que ele alcançou trouxe mais pessoas para perto dele, qual ele sempre afastara. E o Musashi não, foi totalmente o contrário. Percebi que ambos têm que encontrar um equilíbrio, onde você sim tem que ter uma semana difícil como o Musashi e se encontrar certas vezes lutando contra seus próprios impulsos para poder progredir. Mas também temos o finais de semana em que Matahashi teve suas relações da carne, em que ele se entorpeceu de bebidas e fumos e se sentiu nas nuvens, pois é bom, se não fosse bom ninguém faria. Então existe um equilíbrio, porém o que seria o seu propósito? Viver bem como Matahashi e ter um final de vida simples e
calmo o suficiente para sua pessoa e sua escolha, ou viver loucamente todos os dias atrás de mais e mais e mais, sempre passando por cima de todos e todos, a fim de encontrar sentido na própria vida, achar um propósito maior do que você mesmo. Então, essa é a reflexão que eu deixo para você. Musashi ou Matahashi te satisfaz mais? O que seria melhor? E deixando claro que não existe um Matahashi fracassado ou um Musashi sendo superior. Eles dois foram pessoas que viveram vidas diferentes, com criações diferentes, com perspectivas diferentes, o qual não temos que igualar ele de maneira nenhuma. Não há um melhor que o outro, existem decisões e escolhas. E isso você vai decidir sobre sua vida. Bom, a reflexão por último, escolha quem você vai querer ser, Musashi ou Matahashi. E aí você deixa aí nos comentários o que te mais, faz a mente e te deixa seguro das próprias escolhas, o que te dá confiança e uma autoprojeção futura da sua vida. Eu sou Poteri, vou me despedir aqui, espero que tenham gostado do conteúdo. Pode ter mais, se vocês quiserem algum conteúdo específico, só deixar nos comentários, porque eu estou sem ideias do que gravar. E vai ser muito bem-vinda. Vou poder ler e ir atrás de vários assuntos novos e trazer para vocês com a minha linguagem, com o meu jeito. Espero que vocês fiquem em paz e felizes, pois um homem feliz jamais irá atrapalhar um processo ritualístico. Beijão do cara.